Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta a música da minha vida. Só queria saber de você. Eu realmente exagerei. Aquele dia, eu realmente passei da conta. Eu não era acostumado a beber daquele jeito. Quer dizer, tomava uma taça de vinho, um golinho de caipira, de cerveja. Mas sabe, principalmente quando saía com meu noivo. Só que nunca fui de exagerar. Simplesmente não sei o que deu em mim naquele dia. Estávamos num churrasco na casa de um amigo e tudo estava tão divertido que eu fui me embalando com o pessoal. Tinha sempre um ou outro que me oferecia um gole de caipira, que me passava caneca, e apesar do meu noivo já estar me pedindo para dar uma maneirada, eu acabava sempre tomando mais um golinho. Aos poucos, claro, fui ficando tonta. Para resumir, vendo que eu não estava lá muito bem, o Rodrigo praticamente me obrigou a ir embora. Eu não queria ir, até porque estava tudo tão gostoso ali. O pessoal também não queria que a gente fosse, até porque era cedo, mas fazer o quê? Acabamos indo. Eu senti que ele não estava com a cara muito boa. E sabia o motivo, claro. Era por eu ter bebido além da conta. Apesar de estar meio alta, eu percebi. Enfim, ele me deixou em casa e foi embora para a casa dele. Eu, inclusive, fui direto pro banho para ver se conseguia me livrar um pouco daquele pó. Só que antes mesmo de tirar a roupa e ligar o chuveiro, tocou o meu celular. Era uma amiga minha, que estava lá no churrasco, de onde a gente tinha saído. Ela quis saber por que a gente tinha ido embora. E eu falei que tinha sido o Rodrigo, porque para mim, eu ainda estaria lá. Aí falei que já estava em casa, que ele tinha me deixado em casa e ido embora para a casa dele. E foi então que ela me fez aquela proposta. Você não quer que a gente vá aí te buscar? Me buscar? Mas como assim? Ué, como assim? A gente passa aí. Aí você volta aqui. Ah, não sei. Melhor não, Cíntia. Se o Rodrigo souber, ele não vai gostar. Vai brigar comigo. Uau, é só não comentar nada com ele. Tá, mas... E se alguém aí comentar? Tá cheio de amigos nossos e... Ah, comenta nada. Faz o seguinte... Fica esperando aí no portão, que em menos de 15 minutos a gente passa e te pega, te traz pra cá. Olha, normalmente isso não é desculpa, mas é que é verdade mesmo. Eu não sou assim tão influenciável. Mas é que pelo fato de ter bebido tanto, eu meio que, sabe, fui no embalo. Me deixei levar. Minha amiga... ali falando na minha cabeça, falando que já ia me buscar, que ia passar em menos de 15 minutos. Quando vi, eu já tinha concordado. No fundo, sabia que não devia. Porque, se ficasse sabendo, meu noivo naturalmente ia ficar muito zangado comigo. De qualquer modo, fui. O pessoal passou ali e me pegou. Mais do que apenas ir, continuei bebendo tudo que me ofereciam. O pessoal me passava um copo, me passava a canequinha de caipirinha e eu ia bebendo. Naturalmente, quando cheguei, conversei com algumas pessoas e pedi para ninguém comentar, porque, enfim, sabe, tanta coisa a gente faz sem pensar. Vai no embalo dos amigos, principalmente quando bebe. A grande verdade é que, pelas tantas, eu meio que apaguei.
E eu digo isso não porque tenha desmaiado, coisa parecida, mas porque de uma altura para diante, eu não consigo lembrar de nada. Olha, para se ter uma ideia, não sei nem a que horas eu fui embora. Na verdade, se alguém me perguntasse no dia seguinte quem tinha me levado, eu também não lembraria. Sabe, me deu um branco. Só sei que no outro dia acordei em casa. Inclusive, no dia seguinte, quando acordei na minha cama, eu passei os olhos assim pelo quarto e fiquei pensando comigo mesmo, como será que eu vim parar aqui? Quem foi que me trouxe? Repito, não sei nem a que horas que eu voltei. Não sabia, pelo menos na hora, quem tinha me levado. Quando botei os pés na sala, minha mãe já estava me olhando com aquela cara estranha. Olhou para mim assim e perguntou: quem era aquele cara que te trouxe ontem, Marlene? Cara? Ué, que cara? Como que cara? Isso eu tô perguntando. Você chegou num carro diferente? Eu fiquei ali na janela um tempão esperando você entrar. Mas, mãe, eu cheguei num carro estranho, mas não foi o Rodrigo? Claro que não. Conheço o carro do Rodrigo. Vocês andaram brigando por acaso? Não, mãe. A gente não brigou. Marlene, veja bem o que você anda fazendo, minha filha. Rodrigo é teu noivo, ele te quer bem. Bom, olha, eu juro que não entendi nada. Quer dizer, além de não entender, também não lembrava. Falei pra ela que tinha ido ao churrasco, que o Rodrigo também tinha ido, mas que depois acabei voltando pra lá. Exagerei um pouco na bebida. E não lembrava do que tinha acontecido depois de uma altura. Até porque quando voltei, continuei a beber. Não sei se ela deu muita fé no que eu falei, se acreditou. Até porque continuou me olhando com aquele olhar de censura. O detalhe é que logo depois do almoço, meu noivo apareceu em casa. E ele não quis nem entrar. Apenas me mandou uma mensagem dizendo que estava me esperando no carro, ali em frente de casa, e me pediu para ir até lá para a gente conversar. Pela mensagem, a gente não consegue saber se a pessoa está zangada, se está brava. Mas olha, bastou entrar naquele carro para eu sentir que ele estava muito aborrecido. Sabe quando a pessoa já te fuzila com os olhos? Escuta, Marlene, que palhaçada você andou aprontando ontem, hein? Palhaçada? Como assim? Como assim? Marlene, pelo amor de Deus, não se faça de boba. Você é muito cara de pau, viu? Quer dizer então que você voltou lá no churrasco ontem? Você achou que ninguém ia me contar? Ai, Rodrigo, desculpa, amor, eu sei que não agi certo. Eu ia te contar, é que a Cíntia me ligou depois que você me deixou em casa, e aí ficou falando na minha cabeça e eles vieram aqui, me buscaram de carro e... Ah, é? E o que mais que você andou fazendo de errado? De errado? Não fiz nada. Só fui lá e fiquei conversando com as minhas amigas e com as meninas. Para que eu já estou sabendo de tudo. Você ficou bebendo como se não estivesse bêbada já. Te trouxe para casa, você já estava trocando as pernas. Imagine depois que voltou. Quer dizer então que você encheu a cara de cachaça, ficou lá dançando funk, dançando eu? Não, eu nem sei dançar.
Você sabe melhor do que ninguém. Não sabe, é? Pois parece que a bebida te fez aprender de uma hora para outra. E como se fosse pouco, olha, olhando para tua cara, Marlene, eu ainda não tô conseguindo acreditar. Sabe, eu sei lá, eu acho que eu não te conheço. Além de tudo, como que você teve coragem de beijar o Rafael na frente de todo mundo? Como assim beijar? Sabe quando tudo dá volta, assim, parece que... Mas, amor, eu não beijei ninguém. Que história é essa? Tudo bem, reconheço que eu bebi um pouco. Posso até ter dançado, mas eu não beijei ninguém. Beijou. Beijou sim, sua mentirosa. Ninguém ia ficar inventando história. E como se não bastasse, depois vim embora com ele. Quer dizer, sei lá se vem embora pra casa, né? Deus do céu. Eu nunca tinha visto meu noivo tão nervoso. Ele tremia. Quase não conseguia articular as palavras, porque mais tropeçava na língua do que falava de tão nervoso que estava. Sendo sincero com ele, pelo menos em relação ao que eu lembrava, falei que tinha me dado aquele apagão que, a partir de uma certa altura, eu não tinha muita lembrança do que tinha feito, inclusive não lembrava nem de como tinha... E mais do que isso, nessas alturas eu já tinha percebido que tinha errado feio. E tudo assim por uma bobagem. E cheguei a pedir perdão para ele. Jurei por tudo que era mais sagrado num mundo que não lembrava do que tinha feito. Só que em vez de melhorar, aí é que ele ficou mais nervoso. Chegou a me acusar de ter ido pro motel com aquele tal de Rafael, que era colega dele, inclusive. Juro por Deus que eu não lembrava nem do rosto desse cara. Até porque tinha tanta gente ali naquele churrasco, só que nada do que eu falei convenceu o Rodrigo. E eu fiquei de cabeça baixa depois de explicar, e até porque... Até que ele pediu que eu saísse do carro. Tentei conversar com ele numa boa, mas ele estava tão nervoso, tão passado. Depois eu liguei para uma amiga, aquela que tinha ido até em casa, me buscar para a gente voltar para o churrasco. E ela confirmou tudo, que eu realmente tinha dançado. E que realmente tinha beijado o pau do meu noivo. Que até tentaram me tirar de perto dele, mas que eu não quis e que no fim tinha sido esse mesmo rapaz quem me levou até em casa. Sabe quando você parece estar vivendo um pesadelo? Foi a sensação que me deu. Meu Deus, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não lembrava. Não lembrando até hoje. Não dá para entender como isso pode acontecer comigo. Da bebida provocar esse branco na minha cabeça, eu não lembrava de ter dançado, e muito menos de ter beijado esse rapaz. Olha, se alguém no dia seguinte me perguntasse se esse moço estava lá na festa, eu não lembraria. Lá pelas tantas eu me perguntei, meu Deus, mas se eu não lembrar
que me levou não sabia onde ficava a minha casa. Eu nem o conhecia. Já o tinha visto uma outra vez, até porque era colega do meu noivo, mas olha, simplesmente não dá para entender. De qualquer modo, devo ter feito o maior fiasco naquele churrasco. Pelas coisas que a Cíntia me falou. O problema é que, por conta de tudo isso, o Rodrigo simplesmente decidiu se afastar de mim. Tivemos aquela conversa no dia seguinte ao churrasco. Depois chegamos até a conversar outras vezes, mas ele não voltou atrás na sua decisão. Nessa última conversa, inclusive, ele chegou a dizer: olha, Marlene, você não faz ideia da vergonha que eu passei. Aliás, continuo passando até hoje, né? Todo mundo te vendo beijar outro cara. Dançando como se fosse uma... Olha, pelo amor de Deus, só de... Mas, Rodrigo, eu não fiz por querer. Eu sei que eu exagerei na bebida, mas... Foi só isso. Eu dancei ali e, de repente... Será que foi só isso mesmo? Quem me garante que você não lembra? Quem me garante que você fala que não lembra? Só para não contar o que talvez você tenha feito e tenha vergonha. Você quer saber? Eu não quero nem pensar nisso, sabe? Porque só de pensar, só de lembrar, eu fico louco. Ele chegou a dizer que não confiava mais em mim. Como reforçou aquela suspeita, quer dizer, suspeita, ele falou com jeito de convicção, de que provavelmente, antes de chegar em casa, eu talvez tenha passado em outro lugar, como, por exemplo, um motel. Foi isso o que ele chegou a dizer. Meu Deus, sei lá, mas assumi o erro. Eu assumo, já assumi várias vezes, diante dele inclusive. Só que eu não seria capaz de fazer uma coisa dessa. Só que toda vez que a gente se encontra e eu tento conversar com ele, eu pensei que com o passar do tempo as coisas fossem se amenizar, mas ele não quer saber de entendimento comigo. Esses dias chegou a me pedir que parasse de procurá-lo, porque, do contrário, não ia conseguir esfriar a cabeça, superar aquela situação. E a minha vida se tornou um drama depois daquela maldita noite. Meu Deus, como eu me arrependo. Por que eu tive de voltar àquele maldito churrasco? Por que eu tive de atender a ligação da minha amiga? Tudo bem que ela não fez por querer, mas eu até hoje sinto raiva dela, porque se não fosse ela, nada disso teria acontecido. Eu não estaria vivendo esse pesadelo. Se ao menos eu conseguisse lembrar de alguma coisa. Mas imagine, nem de ter dançado eu consigo lembrar. O que dirá então de ter beijado aquele rapaz, ido embora de carona com ele? Mas uma coisa, apesar de não lembrar, uma coisa eu garanto. Eu não fui para a cama com ele. Porque disso eu, com toda certeza, me lembraria. Posso até ter o beijado, apesar de não lembrar, mas para a cama com ele eu tenho certeza que não fui. Só que desde aquela maldita noite, do dia seguinte em diante, que a minha vida tem sido esse pesadelo interminável, porque por mais que eu tente me explicar, me justificar, mesmo admitindo que eu errei feio, não adianta. Não adianta porque o Rodrigo ele não acredita. Na cabeça dele, eu fiz mais coisa do que simplesmente dançar e ter beijado aquele cara. Olha, se me perguntarem que do semblante desse rapaz, eu nem lembro direito. Imagine se
O problema é que eu não consigo lembrar de nada. E como já passou bastante tempo, acho que nunca vou conseguir me lembrar. Mas isso eu garanto. Eu jamais teria essa intimidade com ele, por mais bêbada que eu estivesse, por maior que fosse o branco que tivesse me dado, nunca. Só que do que adianta eu ter essa certeza? Se o Rodrigo não acredita em mim, não quer me ouvir. Ah, meu Deus, se arrependimento matasse. Se bem que arrependimento sempre chega tarde, né? Só uma coisa eu digo. Maldito telefonema. Maldito churrasco. Maldita amiga que foi me ligar para me chamar de novo naquele lugar, para fazer coisas que eu não consigo nem recordar, porque tudo isso redundou numa coisa só. Eu ficar longe do meu amor, da pessoa que eu mais amo na vida. Por mais que eu tenha agido de maneira inconsequente e leviana, meu Deus, será que não é castigo demais me separar do homem da minha vida? Será?